Boa noite. Continuando com o tratamento do diabético, além da educação, que implica explicar para o paciente, com luxo de detalhes, todos aqueles detalhes, características da sua doença, de todas as alternativas terapêuticas que ele tem e de todos os cuidados que ele tem que tomar para poder melhorar a condição da sua doença, assim como das futuras prováveis complicações que ele poderia ter se não levasse um tratamento adequado e das vantagens que ele teria se faz um tratamento adequado. Nós falamos que a educação era uma forma de atrair o paciente para poder ter melhoras. Bom, além da educação, nós temos que, o segundo ponto, é mexer muito com algumas questões do estilo de vida dele. Uma das coisas que eu falei em primeiro lugar era desestimular, não incentivar o consumo de álcool nem de cigarro. Por quê? O cigarro, ele é um produto oxidante por natureza. E já o diabético tem hiperglicemia, que é um fator oxidante maciço, que vai levar a um fator oxidante por natureza, né? Que vai incrementar junto com a hiperglicemia o fator oxidante. E, porém, se não tiver umas placas de ateroma, um incremento na formação de placas de ateroma ou uma piora das placas de ateroma já existentes. Tá certo? Então, o cigarro tem que ser desestimulado. Segundo, o álcool. O álcool, independente se for um álcool com um produto destilado, um produto não destilado, ambos apresentam níveis calóricos altíssimos, que impedem a redução do peso do meu paciente, ou atrapalham o metabolismo do álcool no nível hepático. Além disso, os produtos que são fermentados, não destilados e que se consomem junto com o álcool, como cerveja exatamente, ele tem um índice glicêmico altíssimo, então piora a hiperglicemia. Então o consumo de álcool tem que ser desestimulado, tem que explicar para o paciente qual é a importância de não consumir álcool, tá certo? Terceiro, qual seria as atividades físicas? A atividade física, lógico, é importante entender de que a atividade física vai estimular um consumo calórico. E um consumo vai fazer que a glicose entre com mais avidez, mais facilidade no músculo, e o músculo vai se converter na máquina consumidora da glicose. Nesse caso, a atividade física tem que ser estimulado no diabético, mas com algumas características. Tem que ser por períodos curtos, no máximo de 30 a 45 minutos por dia. Tem que ter uma queima calórica entre 250 a 350 quilocalorias dia. Tem que explicar para o paciente que não pode fazer, se fosse um diabético crônico, não pode fazer atividade física sozinho, tem que fazer acompanhado, e aqui os riscos de síncopes, hipotensões ortostáticas, infartos, arritmias podem acontecer no processo da atividade física, então não pode fazer sozinho, tá? Depois, tem que fazer com uma roupa maneira, né, que não seja apertado o corpo dele, tá? Tem que revisar os tênis com que faz as caminhadas, porque às vezes podem ter pedrinhas, pequenos vidros, e iniciar um pé diabético nesse processo, tá? E o mais importante, talvez de todos, é que às vezes em diabéticos crônicos, a necessidade de andar com glucagon, já que se ele fizer, por algum caso, hipoglicemia, o glucagon seria o antídoto, tá? Ou se não, um pouco de açúcar debaixo da língua, mas a terapia mais adequada seria o glucagon, tá? Que provocaria uma hiperglicemia. Mas o mais importante também, explicar, educar os seus pacientes que às vezes, se estão usando insulina, eles precisam esperar uma meia hora depois do consumo da insulina, ou às vezes se recomenda aplicar a insulina depois da atividade física.
mas vai depender muito do perfil do paciente. Você tem que conhecer seu paciente adequadamente para poder fazer essas indicações. Combinado? E talvez o mais importante seja a alimentação. A alimentação deve indicar ou implicar grandes mudanças no estilo de vida, sobretudo na reeducação alimentar. Considerando que 70% a 80% dos nossos pacientes diabéticos são ou eram obesos, então eles têm um consumo glicêmico altíssimo, tá? E consumo de alimentos lipídicos, gordurosos, hiperglicêmicos, com alto teor glicêmico, tá? E nós temos que explicar as mudanças na alimentação, sobretudo reeducação alimentar. Um diabético tem que consumir entre aproximadamente de 20 a 25 quilocalorias dia. Se estamos falando de um paciente de 60 quilos, entre 1.200 a 1.500 quilocalorias. Essas 1.500 quilocalorias devem ser repartidas em mínimo 3 vezes ao dia, que seria café da manhã, almoço e janta. Mas o mais recomendável seria dividir em 5 porções, café da manhã, almoço e janta. E também pequenos lanches intermediários. Essas 1.500 calorias deveriam ser repartidas em 5 porções, de aproximadamente entre 250 a 300 calorias por cada alimentação. Então, não é que vai comer 5 vezes para comer abundante, vai comer 5 vezes para poder comer pequenas porções. E além disso, essas porções têm que ter baixo nível teor glicêmico, né? Ou produtos carboidratos que tenham uma liberação glicêmica prolongada, como que sejam abundantes em fibras, né? Uma divisão de gorduras nas gorduras que não sejam saturadas, tem que entrar na alimentação, um teor proteico adequado, entre 20, mais ou menos 20%, né? Bom, a ideia é, junto com a nutrição, com a área de nutrição, estabelecer uma dieta entre 1.200 a 1.500 quilocalorias, tá? Repartidos em 5 vezes, entre 250 a 300 quilocalorias por dia, tá? Com baixo nível glicêmico ou com produtos que tenham um teor glicêmico de liberação prolongada. Outras palavras, produtos com alto índice de fibras, né? Então, além disso, alimentação com frutas, com verduras, com antioxidantes, polivitamínicos, às vezes são necessários no consumo desses pacientes. Porque às vezes o uso da metformina leva meu paciente a uma anemia por deficiência de vitamina B6, uma anemia não ferropriva, uma anemia megaloblástica, né? Ou às vezes deficiências básicas como deficiências de cálcio, deficiências de vitamina D, deficiências de vitamina C do complexo B, são clássicos encontrar em pacientes diabéticos. Então, às vezes um apoio com uma multidose de polivitamínicos faz necessário para complementar uma dieta. Mas o mais importante é que esse paciente obeso realmente estimula-se a uma redução do peso para níveis de IMC dentro dos valores considerados como valores de peso ideal, né? Peso ideal. Às vezes, se meu paciente é super obeso, um obeso mórbido, com um índice de massa corporal de 40, temos que induzir a uma redução progressiva, né, em pequenos estágios, reduzir de massa mórbida para uma obesidade de grau 2, depois reduzir para um grau 1 e depois levar para o peso ideal, né? Ou aqueles que estão próximos ao peso ideal, estimular. Alguns dos nossos pacientes já vêm com sobrepeso, né? Então, esses pacientes nós temos que estimular, utilizar produtos que tenham dentro dos seus efeitos colaterais a diminuição de apetite, né? Como, por exemplo, uso de metformina, uso de análogo do GLP-1, temos outros como a Victoza, né? Que é clássico, que se escutam muito nas reportagens, alguns inibidores de SGLT2 que estão envolvidos com emagrecimento. Então,
Às vezes se faz necessário até o uso de ansiolíticos, né, que reduzam os impulsos ou as atitudes maníacas da alimentação de muitos diabéticos, obesos, né? Pelo contrário, se meu paciente é um diabético esmagrecido, muito magro, eu tenho que procurar medicamentos que estimulem talvez um incremento de peso, como são às vezes insulina, como às vezes os hipoglicemiantes tipo sulfonilureias, que estão relacionados com um incremento de peso. Em outras palavras, temos que ver o tipo de paciente que eu vou tratar. Se um paciente emagrecido, eu vou tender a aumentar o peso, porque às vezes um peso adequado vai me permitir um tratamento adequado. E às vezes, se obeso, tenho que pretender reduzir o peso do paciente. Combinado? Então, educação, mudanças de estilo de vida, manutenção do peso, tá? E vai me permitir também já iniciar uma forma adequada, um tratamento ideal nos pacientes diabéticos, tá? Amanhã vamos falar sobre tratamento medicamentoso, especificamente. Combinado? Boa noite para vocês.